Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinai para falar sobre Cruzeiro de novo, né? Achou que acabou o tema de Cruzeiro esse ano? Não acabou não, Cruzeiro sempre nos dá mais matérias para explicar um pouco mais da situação agora, porque o Thiago Neves entrou na justiça contra o Cruzeiro, né? Falando que não teve encargos trabalhistas, FGTS, salários não pagos, direitos de imagem e uma quantia de 16 milhões. Esses 16 milhões, que é um valor que é grande, pode consumir o resto da verba de TV que o Cruzeiro vai receber ano que vem, né? Na verdade, até mais do que o Cruzeiro vai ter, já que ele adiantou dos 30 milhões que vai receber de estar na Série B ano que vem, 20 milhões ele já pegou para fechar as contas desse ano, que é algo que não aconteceu também, né? O Cruzeiro não conseguiu fechar as contas. Mas o Thiago Neves consegue se solidificar como um dos maiores sócios nesse desastre do Cruzeiro, e essa matéria que o Globo Esporte colocou é um resultado disso. Diferente do Fred, o Thiago Neves entregou algo interessante pelo Cruzeiro. Ele marcou mais de 40 gols, fez mais de 20 assistências, tudo bem que fez 150 jogos, mas quando o Cruzeiro jogava razoavelmente pro meio de tabela para cima, ele conseguiu jogar bem, ele conseguiu fazer gols importantes, ele ganhou a Copa do Brasil, tudo isso. Mas nesse ano, Thiago Neves se achou dono do time, ele demitiu o Rogério Ceni porque o Rogério Ceni não estava gostando dele, o Rogério Ceni não estava servindo aos desejos dele, ele com a moral que ele tinha na diretoria, que é uma moral que ele não devia ter, ele acabou prevalecendo com um motim para tirar o Rogério Ceni. E isso são umas das teorias. Tem gente que o Rogério disse que o Rogério saiu porque ele queria, viu muita sujeira ali, tudo isso, mas essa teoria não deixa de ser meramente verdade, já tinha briga assim do Rogério Ceni com o Thiago Neves. Thiago Neves agora com essa briga do Zezé Perrella, disse que só renovaria se o Zezé Perrella saísse. Zezé Perrella sai, acho que é bem feito também, o Zezé Perrella não é um sócio do desastre também, porém o Thiago Neves não renova e ainda pede essa multa de 16 milhões. A matéria do Globo Esporte é muito boa, né? Eu recomendo que vocês vejam, deixo o link na descrição. Ele diz que são 3 meses de salário atrasados e os 7 meses de direitos de imagem, né? Você vende sua imagem de produtos, sua camisa ali, o seu nome, tudo isso. Pois ele também falou que teve ameaças contra ele, a família, e das declarações do dirigente do Cruzeiro contra ele que motivaram isso, né? A imagem do cara já era ruim, e depois de ter perdido aquele pênalti lá contra o CSA lá, ele foi tocado, jogado para escanteio, porque não dava para acertar uma displicência daquela. Então, Thiago Neves foi meio que chutado e agora ele está chutando de volta, meio que uma vingança. E para piorar, a situação do Cruzeiro tá muito terrível para pagar 16 milhões. É aquela coisa, as pessoas não estão entendendo a realidade. Isso não é um Atlético, o Corinthians que caiu. Mas se o Corinthians tivesse falido antes, do mesmo jeito que está hoje, o Corinthians ainda estava numa situação melhor que o Cruzeiro. Cruzeiro perdeu sócios torcedores, era um sócio torcedor de 70 mil, foi para 27 mil, uma perda de 43 mil em sócios torcedores, e esse número continua caindo, visto também, você não vai querer dar dinheiro para um clube desse jeito. A verba de TV caiu de 70 para 30 milhões, eu já falei isso antes, né? Eu falei que eles usaram 20 desses 30 milhões já, mas era de 70 milhões que caiu para 30, e isso uma perda de 40 milhões. Para um clube que não está fechando as contas por 100 milhões nos últimos anos, é bastante coisa. O salário é muito alto dos jogadores e se ele rescindir sai mais caro. Essa é uma prova. O Thiago Neves estava cobrando 16 milhões e o preço para rescindir com ele nem é o mais caro do clube. O mais caro, é claro, é o Fred. Fred, que também é outro sócio, ficou falando Mitaí. Para quem não sabe, Mitaí Machado, que é o grande, talvez o maior culpado do Cruzeiro está nessa situação. É um corrupto, ele desviava dinheiro de direitos de imagem de pessoas de menos de 10 anos, de 12 anos, que era um jogador lá da base do Cruzeiro. Tem uma matéria fantástica, aumentou seu salário em 3 vezes num ano só. Ou seja, Mitaí Machado não dá para levar uma pessoa dessa sério, mas o Fred, levando em conta as luvas, né, eu não sei exatamente o que isso significa, salário, multa rescisória, tudo isso, ele vai custar 83 milhões ao Cruzeiro. 83 milhões. A questão é, o Cruzeiro pagou todo esse dinheiro, fez esse investimento todo para um cara que hoje, com 36 anos, não rende 1% do que rendeu em seu auge. Para mim, o Fred devia aposentar. Talvez ele vai lutar para ter esse dinheiro. Obviamente é muito dinheiro que ele não vai querer perder. A questão é, o Fred não só está ficando menor no cenário de futebol com essa passagem pelo Cruzeiro. Poucos gols, pouca efetividade, foi colocado no banco, um salário muito alto. Obviamente, talvez é o maior fracasso do Cruzeiro desses anos em questões de contratação.
E ele ficou fazendo stories, tudo esse negócio. Essa foi a maior contribuição do Fred no futebol esse ano, foi stories, só isso. Porque futebol mesmo ele não apresentou. Ou seja, o Cruzeiro tem uma grande chance de ficar na Série B por anos. Não é uma coisa de 1 ano, 2 anos. Talvez ele suba para a Série A logo em seguida, a gente nunca sabe. Mas o time é mal treinado, o time não tá com um elenco sem confiança, um elenco que está querendo sair, ninguém quer ficar jogando na Série B. Uma dívida que só explode, né? Pra você ter ideia, saiu de 400 milhões para 700 milhões em 2 anos. Há 2 anos atrás o Cruzeiro era um dos times mais endividados, hoje é o terceiro mais endividado, atrás de Botafogo e Corinthians. Com a diferença que esses dois times ainda estão na Série A e ainda vão receber direitos de televisão. E o Botafogo ainda está tentando resolver esses problemas, se transformando em clube empresa. À medida que a gente não deve esperar do Corinthians, porque o André Sanches é um sacana, e o Cruzeiro não deve acontecer mesmo. O Cruzeiro não tem confiança para trazer investidores e nem muita torcida como o Corinthians tem. A questão é, a situação do Cruzeiro é grave, muito grave. Eu não vou espantar nem um pouco se o time continuar na Série B e ficar enfraquecendo ano após ano lá naquela competição. É uma situação triste para o time, né? Para os atleticanos está sendo ótimo, tudo isso, toda a zoeira, tudo isso. Mas o que aconteceu com o Cruzeiro não é piada. E tem que servir de exemplo para outros clubes. Né? Porque muitos clubes estão nesse tipo de gestão como o Cruzeiro fez. Torra uma grana que não tem, tenta trazer grandes jogadores, fazer grandes elencos para ganhar os títulos a curto prazo. E a longo prazo vai ter elencos ruins. O Corinthians está há muito tempo assim. Só que eles repetem o processo várias vezes e a conta demora mais para chegar. Mas quando um dia ela chegar, o Corinthians talvez não cai para a Série B, cai para a Série C, Série D. Que a situação do Corinthians é muito pior, por mais que ainda tenha muito mais torcida. Que a dívida do Corinthians ainda é maior que a do Cruzeiro, é mais de 1 bilhão. Tem o estádio e as próprias dívidas operacionais, que esse ano foi 170 milhões no rombo. Ou seja, o Corinthians não está trabalhando bem suas finanças também. É o pior time financeiramente do Brasil, talvez que um pouquinho menos de problemas que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro está na Série B. Mas muitos times ainda regem nesse tipo de lógica de gastar muito dinheiro. O Vasco, por exemplo, vai jogar 450 mil fora para pagar o Abel Braga, que tem feito trabalhos muito ruins nos últimos anos. Não paga jogadores, não paga funcionários, e depois fala que tem superávit. É claro, desse jeito é fácil. A questão é, será que essas pessoas vão ter uma responsabilidade fiscal e começar a gastar menos do que arrecada? O Atlético Paranaense é um projeto de longo prazo, por isso que eles estão agora em 5º lugar e com um time que só tende a melhorar. Um bom jeito de falar, um vídeo que eu vou fazer futuramente, é times que tem que se deixar de sociedades esportivas para virar clube empresa. Sociedade esportiva não dá certo, porque o dono é temporário. O presidente não é nada mais que o dono do time. Ele toma as decisões como se fosse o dono do time, só que esse cargo é temporário e vira um projeto de poder, é uma eleição. O presidente é tipo o dono do país, assim, você vai torrar o máximo de dinheiro que você puder, essa pelo menos é a lógica da sociedade esportiva. Aí o seu time a curto prazo vai ter grandes resultados e o próximo presidente herda a sua conta. É basicamente o jeito Andrés de fazer gestão. Aí você aponta aí na hora que você concorre de novo, você aponta para aquele presidente que teve que pagar suas altas contas e fala, tá vendo, na minha época tinha conquista, tinha grande elenco, tinha estádio, né? O Andrés vai falar do estádio, claro, mas o fato é, tá na hora da gente abandonar esse jeito antigo de gerir os times, né? Se o Cruzeiro, com esse ano caótico, tá com apenas 36 pontos no Brasileirão e pelo jeito vai ter uma dívida ainda maior ano que vem, podemos esperar a casa de 1 bilhão do jeito que tá, de diretoria corrupta, Thiago Neves fazendo besteira. Gente, onde esse clube vai parar? Se não fizer um choque de verdade rápido, o Cruzeiro já era, vai ter o caminho da Portuguesa. Aquela coisa, falência, acontece também, mesmo com os grandes. A Varig faliu. A Pananga, essa é a empresa de avião, para quem não sabe. Isso aí é coisa de aviões e música, né? Mas elas faliram. Cruzeiro também pode falir. Essa é a questão, não importa se tem muita torcida. Se uma hora a conta chegou pro Cruzeiro e se não resolver logo, você não vai conseguir pagar. E aí não tem muitas soluções. Questão para mim, a solução para o Cruzeiro nesse momento é corta a gente, vai ter que pagar. Se você corta, você paga o salário dos caras, não vai ser muita coisa. É melhor fazer um negócio agora, transforma em clube empresa, vamos vender esse clube, alguém vai pagar. O Cruzeiro tem uma torcida grande, não é uma torcida pequena, e o Cruzeiro pode recuperar isso a longo prazo. Pode ficar ali 5 anos na Série B, fica.
Mas é melhor ficar 5 anos na Série B e voltar para a Série A para ficar de vez do que ser o time o ioiô do Vasco. Série A, Série B, Série A, Série B. Esse ano acabou não voltando para a Série B, mas nunca se sabe. O Vasco não está com essa solidez toda. Por isso eu digo, né, gente, essa situação do Cruzeiro é para ser um exemplo para os outros times do Brasil, para que isso não se repita. O Cruzeiro foi o primeiro exemplo de time que se ferrou de verdade com as finanças, que está encarando a realidade dos fatos, de que gastar mais que arrecada vai levar um caminho tenebroso pela frente. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.